Lembra quando eu falei para você alguns dias atrás que quando atacou Israel, Lula decretou o seu fim e o fim do PT? Pois está andando para esse lado. O fim da esquerda no Brasil está cada dia mais próximo. E eu falo isso com base na minha fé. A história diz que todo aquele que se colocou contra Israel, de uma forma ou de outra, acabou sendo destruído, acabou perdendo, acabou sendo derrotado. Mas ele continua dobrando a aposta. Ele continua falando contra Israel, enviando aí pessoas influentes do governo para encontrar com pessoas do governo palestino. E aqui no Brasil ele continua atacando evangélicos, seja com a anuência ou não do STF. Vale lembrar que várias pessoas foram presas, a grande, a esmagadora maioria daqueles que foram presos com a história do golpe, essa história absurda, eram evangélicos. O próprio Clezão, que morreu na prisão, na Papuda, quando o Ministério Público tinha pedido para soltar e o Alexandre Moraes não soltou, era evangélico. Quem que não lembra da maior terrorista do Brasil, a irmã Hilda, evangélica. E assim vai. Agora eles tiveram uma derrota, que foi a questão do desfecho do assassinato da Marielle Franco. Descobriu-se que os mandatários eram ligados muito mais ao PT, a quem está no governo hoje, do que ao Bolsonaro. Inclusive, um dos mandatários, né, seria o cabeça de tudo, foi apoiador da Dilma. O que eles estão fazendo agora? Eles estão vindo com a história que o delegado, veja bem o assunto, delegado que cuidava das investigações parece que estava enrolado também, tanto que está preso. Esse delegado foi nomeado. Quem assinou a nomeação dele foi o Braga Neto. Aí eles querem dizer que foi o Braga Neto, que era candidato a vice do Bolsonaro, quem foi o responsável por colocar esse delegado. Mas tem dois detalhes que eles não mencionam. Primeiro, que foi ainda no governo Temer, não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Segundo, que Braga Neto era um interventor, ele apenas assinou. Quem nomeou foi o governo do Estado. Não tem nada a ver com ele essa nomeação. Ele mesmo já disse que nem sequer conhecia esse delegado. Além disso, Jair Bolsonaro tentou trazer essa investigação para o âmbito federal, não foi aceita na época pela própria família da Marielle, e até entendo, eles confiavam no delegado, eles foram enganados por esse delegado, e ele conseguiu manter a investigação com ele, e aí ele deu seguimento na velocidade que ele quis, né? Você viu até onde foi. Agora, também não dá para negar que toda essa narrativa foi muito interessante para a esquerda. A frase "quem mandou matar a Marielle" ficou famosa, né? O Brasil inteiro ouvia isso. E eles tentavam acusar, de forma tácita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está comprovado que não tem nada a ver com isso, inclusive, provavelmente vai processar um monte de gente aí por causa disso. Mas eles continuam atacando. Outra narrativa que surgiu agora é contra o Evangelho. Mas eles criaram uma narrativa tentando induzir ao entendimento da população que, de alguma forma, o pastor Silas Malafaia estava envolvido. Então, os evangélicos estavam envolvidos. Uma denúncia anônima diz que o dinheiro ilícito dessa turma era recebido em uma das igrejas do pastor Silas Malafaia. Você tem que entender que esses bandidos, eles escolhem um local que levante menos suspeita. E um templo evangélico, com certeza, se não for o que menos suspeitas levanta, é um deles. Não tem nada a ver com o evangelho. Então ouça aí o pastor Silas Malafaia falando sobre isso, esse absurdo, mais um, agora atacando o Silas Malafaia e por consequência atacando o evangelho, tentando nos responsabilizar pela morte da Marielle. Povo abençoado do Brasil, olha onde chegou o jornalismo de O Globo. No fundo do poço da credibilidade. Olha o que o jornal o Globo e seu colunista Lauro Jardim publicam. Uma denúncia anônima no Disque Denúncia, dizendo que segurança de Brasão recebia pagamentos de milícia em templo de Malafaia. Isso é uma notícia cretina, bandida, inescrupulosa, de canalhas. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. A igreja que eu sou pastor, nós temos muito mais do que 60 templos na cidade do Rio de Janeiro. Muitos deles têm segurança. E sabe por que tem segurança? Porque o poder público não cumpre a sua função, como restaurantes, empresas e lojas têm. Para você ter uma ideia, só na igreja sede, param em volta da igreja em dia de culto mais de 1000 carros. Carro roubado, assaltos. O dia que eu botei segurança, a primeira vez que eles vieram depois que eu botei segurança, o pau quebrou, a bala comeu, eles caíram fora, nunca mais vieram.
Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu mesmo, na minha segurança, tenho 8 policiais. Tem alguém da milícia? Não sei. Tem algum policial que trabalha em segurança em alguma igreja minha da milícia? Não sei. Eu não tenho bola de cristal, nem adivinhação. Eu pergunto à sociedade, existe algum instrumento público que você pode consultar para saber se um policial é correto ou não? Se um policial pertence à milícia, ao narcotráfico, roubo de carga, roubo de carro, execução? Não! Eu não posso adivinhar. Isso é papel da polícia e do Ministério Público. Descubra, prenda e eu ponho para fora. É leviano uma tentativa de envolver a mim e a igreja que eu sou pastor com milícia. Isso é algo assim estarrecedor. Que absurdo, hein? Nojento isso, né? Só que não é só isso não, meus amigos. Não é só isso não. E aí eu bato na tecla. Se você é evangélico, se você tem Deus no coração, você não pode votar na esquerda. Olha comigo aqui. Sob Lula, a Petrobras tem feito palestras com convidados de esquerda, politizando datas comemorativas e criando uma patrulha ideológica nos departamentos da empresa. E aí a matéria é bastante extensa. A última palestra da Petrobras, olha só. Matéria da revista Oeste. Gênero, não binário e heterossexualidade compulsória. A palestra de Márcia Tiburi na Petrobras. Não vou ler para você, a matéria é muito extensa, mas a Márcia Tiburi é uma professora de esquerda e ela foi palestrar na Petrobras. Difícil entender o porquê, né? Uma das maiores petrolíferas do mundo, que já chegou a ser a empresa mais endividada do mundo na época da Dilma e também chegou a ser a empresa que mais pagou dividendos no mundo na época do Bolsonaro e agora novamente está sendo usado pelo PT. O que me chamou mais atenção, esse evento, essa palestra, primeiro é que não foi divulgado o valor. A revista Oeste até tentou lá o contato para saber o valor, não disseram o valor, falaram apenas que estava dentro da normalidade, daquilo que prevê essas contratações pela empresa, mas funcionários dizem que o normal é entre 40 e 30 mil reais para essa palestra. Palestra de menos de uma hora, acredito eu. E essa mulher foi lá falar de assuntos que não tem nada a ver com petróleo. Nada a ver com petróleo. Outro detalhe é que foi feita a convocação para essa palestra por e-mail dos funcionários, para que ninguém mais ficasse sabendo, né? E ela falou um monte de barbaridades. Ela falou sobre essa questão de gênero, ela falou, atacou em vários momentos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela chegou a ponto de perguntar, olha só esse pedacinho aqui, ela pergunta para a plateia se eles se definem como homens e mulheres. E aí ela diz que isso é ultrapassado, que eles podem ficar à vontade no futuro próximo para se identificar de outra forma, porque isso é ultrapassado, porque isso é cafona, né? Então o moderno hoje, na visão dela, é ser desses outros gêneros, né, criados aí. Ela ataca bastante, várias vezes durante a palestra, questão homem e mulher. E ela fala de padrões que já não se encaixam mais. Márcia explicou diante dos conceitos de pessoas trans e não binárias, as quais não se encaixam na nomenclatura, no padrão de gênero. O último grupo, ou seja, os não binários, segundo ela, eles têm todo o direito à linguagem neutra, atacando aí de vários pontos, assim, de uma forma velada, o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando de opressão da mulher, falando que a mulher é desvalorizada, falando que ele desvaloriza a mulher e que o conservador desvaloriza, né? Não é exatamente o que ela diz, mas é o que dá a entender. Na verdade, nós sabemos que não, né? A mulher, para nós, ela é muito importante. Ela é sagrada, nossa esposa, nossa filha. E nós respeitamos. Tanto que a gente não usa elas como objeto. A gente não coloca elas para sambar seminua. A gente não negocia elas como se fosse um pano de chão. A gente valoriza a mulher. O conservador valoriza a mulher. Todo evento que você vê, você olha e fala, nossa, que falta de valorização da mulher, que desrespeito com a mulher, se você olhar profundamente é de esquerda. Então quem não valoriza a mulher é a esquerda. E essa senhora que foi palestrar aqui, eu fico pensando, ela atacou tanto esses dois gêneros, homem e mulher. Se não fosse o pai e a mãe dela, ela não existiria. Como se não fosse o pai e a mãe de cada um de nós, nós não existiríamos. Esse mundo só pode ter futuro, ter uma geração a mais, se existir homens e mulheres. O resto só atrapalha.
Só atrapalha a natureza. E eu vou falar isso, é um direito meu, até que me provem que alguém que não se identifica como heterossexual, homem e mulher, possa ter filhos. Enquanto isso não acontecer, enquanto não nascer uma criança de 2 homens ou de 2 mulheres, não vem com essa história do meu lado, não. A não ser que faça que nem a Duda Salazar, né? É isso? Aquela deputada de Minas. Ela é um homem, se identifica como mulher, mas é casado com uma mulher e teve um filho, uma filhinha com a mulher. Por que isso aconteceu? Processaram o Nicolas por falar isso. Vão processar também? Porque ela biologicamente é homem. Porque ela biologicamente é homem. Porque entre 2 mulheres não tem filho. Entre 2 homens não tem filho. Porque não ficou para ser assim. Simples. Deus criou homem e mulher e falou, multiplique. Então, quer me trazer 800 casais diferentes? Se eles multiplicarem, beleza. Se não multiplicar, não tem nem conversa. E esse é um direito meu, uma opinião minha. O governo Lula também não se preocupa com insegurança pública. Olha essa matéria aqui do Estadão. Roubo de cargas na Baixada Santista é o maior em 20 anos. 20 anos. Está batendo recorde. Em relação ao ano passado, o aumento é de 150%. Então, se teve 10 roubos no ano de 2022, em 2023, o primeiro governo da esquerda, o primeiro ano de governo da esquerda, não foi 10, foi 25. Essa é a situação. E para encerrar, a imprensa não aguenta mais, né? Não aguenta mais. A imprensa que elegeu, colocou o Lula lá, agora não aguenta mais. Olha só, o Estadão, editorial. Essa matéria está hoje no Twitter do Estadão. Opinião aí do Estadão, falando sobre a Lava Jato. Revisionismo sem vergonha. Quem quiser acreditar na fábula do PT e do seu chefão, que foram perseguidos, que acredite. Tá aí a matéria para você ver. Perseguição ao Lava Jato, né? Fez aniversário Lava Jato semana passada, e o Estadão se posicionando. Então, cansou o Estadão, cansamos nós. Acho que você está cansado também, né? Cansado de PT, cansado de esquerda. Lembrando que aqui a ideia é juntar o cristianismo com a política, tentar fazer um link. E aí, como cristão, eu digo para você, quem tem Deus no coração não vota na esquerda. Se você é cristão e votou na esquerda, você se enganou. Se você é cristão, você não pode votar naqueles que são contra tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Se inscreva, compartilhe, vamos mudar esse país. Está chegando aí eleições. Vamos tirar a esquerda do poder no Brasil inteiro. Nós não queremos a esquerda. Deus abençoe seu dia, um grande abraço, um beijo no seu coração.